amores, tudo bem? Estou aqui, Luana, do Bazar da Gabi, para ensinar vocês hoje como fazer um kit higiene para bebê. Isso aí, um kit higiene para bebê. Para você que quer fazer, para revender, para mamãe que quer fazer para o seu bebê. Ai, eu quero fazer tudo pro meu bebê. Eu vou ajudar você, ok? Estou eu aqui com a minha filha Gabriele, minha fofura, meu tipo lindo. Que vocês sabem, quem trabalha com isso pra cuidar do filho é assim, meus amores, é assim, ó, com o Tico lindo aqui participando hoje, né, meu amor? Né? Você vai ajudar a mamãe? Vamos ver, né, meninas? Vamos ver ao decorrer do vídeo como que vai funcionar com essa pessoa aqui, porque vocês sabem que não é fácil, né? Então, bora lá comigo. Vou estar fazendo um kit higiene bem tradicional, bem facinho pra vocês tá aprendendo, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Uhul! R$150 numeração deles. Então, meninas, eu vou começar aqui encapando o porta-fraldas com tecido. Vou estar passando a cola, tá? Vou pôr a cola, vou passar um rolinho, deixar bem liso. E vou pôr o tecido, tá bom? E vou deixar sobrando, todos os lados eu vou deixar sobrando pra depois eu passar cola. E tá recortando e não desfiar. Nas laterais eu vou passar cola aqui, assim.
E vou deixar uma bilha pra não desfiar, tá bom? Pra depois eu vou estar recortando certinho com a tesoura. Então, vamos lá. Aí, eu deixei a beiradinha, ó. Vocês conseguem ver daí, né? Uma beiradinha. Aqui eu também deixei, do outro lado também. Aí, eu passo cola, ó. Com um rolinho ou com um pincel. E demarco bem as laterais. Porque depois eu vou estar recortando com a tesoura. E fica mais fácil e não desfia, daí não fica desfiando o tecido. Por mais bom que seja o tecido, isso aqui é excelente de tá fazendo. Aí eu recorto o restante com a tesoura, deixando o espaço que eu falei pra vocês. Tá bom, meus amores? Depois, na hora de estar recortando, vai ficar bem fácil e não vai ficar desfiando. E fica assim, tá bom? Ó, tá, passei cola nas laterais tudinho, aí eu vou esperar secar e depois eu vou recortar, tá? E tem que passar cola, não esqueçam de passar cola, senão seu tecido vai ficar desfiando, vai ficar bem feio o trabalho, não fica legal, tá bom? De novo, joga cola, sem dó, e venho com o rolinho espalhando e tirando os excessos, pra não ficar aquele montoeiro de cola. Coloco o tecido, deixando espaço em todas as laterais e todos os lados. Estico bem, aliso pra não ficar bolhas, pra não ficar enrugado. Posso recortar já um tamanho aqui que eu acho que vai sobrar, ó. Aqui, e retiro aqui também. E venho com o rolinho passando a cola nas laterais, pra ficar bem firminho, depois facilitar no corte e não desfiar o tecido, não ficar feio o seu trabalho, tá bom? Façam isso com todas as peças, eu vou fazer e vou voltar com vocês aqui, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, meus amores, ó, as minhas peças ficaram assim, todas sobrando nas laterais. Passei a cola, não sei se vocês conseguem ver que tá brilhando um pouquinho. Passei cola nas laterais toda. E depois eu vou estar recortando com a tesoura ou estilete. Aí vocês fazem aí da forma que ficar melhor pra vocês. Eu prefiro a tesoura porque daí eu tenho um controle melhor dela, tá? Coloquei nos potinhos, ó, podem ver que tá todo sobrando, tá? Aqui no porta-fraldas também estão todos sobrando. E no abajur. E aqui a farmacinha. Todos eu encapei à frente, somente à frente. Passei cola com rolinho. Põe o tecido, recortei e passei cola nas laterais. É bem facinho de estar fazendo, tá? Feito isso, você espera aproximadamente uns 30, 40 minutos até a cola secar. E eu vou começar a recortar as beirinhas, tá? Que é esse daqui. As tampas tá aqui ainda, não dei continuidade ainda. Eu vou começar no kit aqui. Vou esperar secar. Vou estar fazendo o vestidinho da cabecinha do abajur, mas eu vou estar ensinando em outro vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou esperar secar, vou recortar, depois eu volto com vocês. Vou estar recortando agora, meninas. Só pra vocês verem o quanto é bem facinho, você pega, recorta.
tecido já colou, ó, vocês estão vendo, né? Ó, vem com a tesoura bem rentinha o MDF. E recorta, ó. É muito fácil. E o bom é que não desfia, gente, de jeito nenhum. Ó, só pra vocês verem. Não fica nada, tá vendo? Nem numa lateral, nem numa na... Ó, nadinha. E o tecido tá aqui, é bem rentinho e não fica desfiando. Esse daqui é o melhor de tudo. Tá bom? Não tem fio nenhum, ó, não tá desfiando, tá bom? Então isso é muito legal, um trabalho, a gente tem que dar o melhor possível, não pode ficar um trabalho desfiando, feio, porque isso é uma coisa que as clientes, ó, lisinho, que as clientes reparam bastante, porque são várias pessoas que fazem, então a gente tem que dar o melhor, né? Ó, meninas, fica assim, ó, simplesmente, ó, bem recortadinho, ó, tá? A pintura ficou perfeita também, ó, por dentro, tá bom?
é o laço que eu tô fazendo pra pôr no kit, tipo um enfeite, uma parte de decoração que eu fiz de tecido, mesmo tecido do kit de higiene que eu tô fazendo. O que eu fiz? Eu cortei um pedaço de 20 por 10, mais ou menos. 20 de largura e altura 10 centímetros. Passei uma costura no avesso pra ficar a costura embutida. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Ó, pra ficar a costura assim. E costurei aqui, tá? Pode costurar tanto por dentro ou por fora. Eu costurei por fora porque depois a fita que eu vou estar passando vai esconder, tá bom? Aí eu passei o ferro em todos pra ficar bem passadinho, sem nenhuma dobra. Aí eu vou alinhar aqui com o meio da costura, assim. Ela vai ficar bem no meio, você põe no meio. Aí você dobra como se fosse pra fazer um lacinho, tá? Passa a cola quente aqui na parte de trás, vem com a fita de cetim. Se você quiser, você pode estar colando a ponta para não desfiar. Passa aqui em volta tudinho. Corta. E cola. Só uma pontinha só para segurar. Aí você vem aqui na frente e ajeita como você quer certinho as pontinhas, tá bom? Ó. Ele fica assim, tá bom? Eu vou fazer pra todas as peças, um lacinho desse. E depois eu vou estar apoiando o strass aqui no meio. Tá, eu já fiz 3. Ó. Fica bem bonito, diferente, mas tirar um pouco o tradicional, que é mais as meninas fazem bastante com folha, com cetim, né? Então a cliente pediu pra fazer com o tecido, o mesmo tecido do kit higiênico. Ela viu um outro kit que eu fiz e ela gostou e eu vou estar fazendo pra ela o mesmo modelo de laço. Tá bom? Então eu vou dar continuidade, vou terminar meus laços. Aí a gente passa na escola. Tá bom? Ó, mais um laço. Aí você vai ajeitando certinho como você quer, ó. Olha. Mais um. Tá bom? Se você quiser, você pode engomar, pode estar impermeabilizando com cola, normal, com água, passa nele, aí dá uma durabilidade maior, fica bem bonito, brilhoso, né? Dá uma outra cara pro seu trabalho. Vou fazer o outro aqui. Ficaram assim, você tira toda a cola, arruma certinho pra ficar um trabalho bem bonito. Olha, ficaram assim, tá bom? Põe na manta do strass. Vou medir aqui, ó, o tamanho da minha fita e a largura que eu vou pôr de strass, tá bom? Aí a largura de vocês aí é a largura que você vai pôr de strass. A minha aqui deu 1, 2, 3, 4 fileirinhas, tá? Tá cortando 1, 2, 3. Vou cortar vários porque eu já gosto de deixar pronto. Dá uma limpada pra sair. Recorto bem aqui esse plastiquezinho aqui, ó. Porque, gente... Ah, mas a cliente não vai ver. Essa coisa a cliente não repara.
mas eu não consigo. É uma coisa que pra mim faz diferença. E sempre é bom caprichar, gente. Por mais que quando você gosta, você não precisa nem falar, você vai fazer automaticamente. Aí eu vou vir com o meu laço. Vou estar colocando. Vou passar a cola aqui no meu laço. Colocar aqui. E eu corto no olho aqui, gente. À medida que fica boa com o meu laço, eu corto. Aperto por 1 minuto, seguro. E ficou assim. Se você quiser, você pode estar dando uma enchidinha assim, ó. Uma armadinha. Ele fica bem gordinho. Vou fazer isso com tudo. Olha, amores, aí ficou assim, ó. E os lacinhos. Alguma parte da decoração do meu kit de higiene. E atrás ficou assim, ó. Aqui atrás a gente vai estar colando, então não vai aparecer. E aqui a frente. Vocês viram que tem esses furinhos. E aqui tem um tecido, então o tecido, na hora que eu colei, ele tampou. O que que eu fiz? Eu vim com o meu estilete e furei pra dar entrada pra minha fita. Tá bom? Só fiz isso, furei. Uma dica pra vocês que não quer que desfie aqui assim também, passa a cola na onde você vai furar e aí não vai estar desfiando. Aqui eu esqueci de passar a cola, ó. E tá soltando um fiozinho, mas depois eu vou dar um jeitinho aqui de colocar ela pra dentro pra não ficar aparecendo, tá bom? Olha, meninas, fiz também enquanto tava secando, já fiz o vestidinho da minha ursinha, que eu vou estar usando, vou estar colocando no pé do abajur, assim, ó. Passei a fita aqui, vou estar colocando ela bem aqui, tá bom? Se vocês quiserem que eu ensino como fazer vestidinho de kit higiene pra tá encapando a sua ursinha, o ursinho que você tem, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, tá bom? De como customizar, como tá fazendo o vestidinho certinho pra vocês, tá? Mas só se vocês pedirem aí, viu? Então, meus amores, o kit higiene da Emanuele ficou assim, ó. Esse é o porta-retrato que eu fiz de brinde para cliente. Aqui é a farmacinha, né? Que a cliente põe os remédios do bebê, tudo organizadinho, bonitinho. Esse aqui é o porta-fralda. Aí eu fiz esse detalhe em strass, coloquei pérolas aqui na coroa. Na tampa tem esse detalhe com um pegadorzinho dourado em volta às pérolas. E aqui é a cestinha, ó, com os 3 potes. Aí eu também fiz o mesmo, trabalhado nas tampas. E aqui eu coloquei o nome da irmã, também com coroa, o laço feito tudo na mão. Aí tem essa ursa que eu fiz o vestidinho. Se por acaso vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como que eu faço os vestidinhos das ursinhas, deixem aí nos comentários que eu faço pra vocês.
E aqui em cima o cabeçote do abajur, tá? Também com um lacinho, ó, tudo delicadinho, do jeito que a cliente pediu eu fiz, com os detalhes em strass, com essa passamonaria, aplique de brasão, você consegue em qualquer armarinho perto da sua cidade. Essa coroa eu comprei no Mercado Livre, se eu não me engano no Elo 7. Ela sai bem em conta, eu compro em bastante quantidade, tá? As pérolas também eu compro no Mercado Livre. Então ficou assim, ó, o kit higiene da Emanuele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo, dê seu like, curte, compartilha. E deixe os comentários aí do que vocês acharam desse vídeo. Semana que vem tem mais, hein, gente? Vou passar aqui pra vocês verem o resultado. Lembrando que todo o kit higiene a gente já vai com instalação. É que aqui não dá pra ver, ó. Que aqui ele tá na tomada, tá? Deixa eu só virar. O meu abajur, ele tá na tomada. E aqui tá esse negocinho que eu não sei o nome, ó. Tá? Já vai tudo instalado, prontinho. Isso daí quando você compra seu kit higiene, ou se você vai comprar num... Como que eu posso te dizer? Num lugar que trabalha só com MDF, eles vendem só MDF, eles não vai te dar a instalação do abajur. Agora, se você compra pelo site, essas coisas assim, vocês olham lá na descrição que vai ter a instalação já incluída no kit, já vem, tá? No kit a instalação. Se você comprar no mercado, onde que vende MDF na sua cidade, tá? Num lugar que trabalha com MDF, geralmente eles não têm, não dão. Então, você vai ter que comprar, tá bom? Você vai ter que pegar lá, comprar tudo certinho.